Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Paulo Luiz e o objetivo aqui é poder apresentar a vocês um pouco de como funciona o Notebook LM. Depois que eu comecei a publicar os nossos podcasts utilizando inteligência artificial, muitas pessoas me procuraram, primeiro para agradecer, parabenizar pelo trabalho, mas também para saber como poderia fazer os seus próprios podcasts, seus próprios materiais e eu conhecer outros recursos do Notebook LM. Esse vídeo aqui ele está voltado para aquelas pessoas que têm pouco conhecimento. Então, se você é uma daquelas que são mais avançadas, né, esse vídeo não é para você. Mas caso você tenha alguma dúvida mais específica, coloca aqui nos comentários ou manda no privado em algum grupo que façamos parte. Meu pet resolveu brincar agora. Mas vamos lá. Quando você entra no Notebook LM, você tem essa tela, né, onde você tem escrito aqui Notebook LM. Para acessar o Notebook LM, você digita notebooklm.google.com, que é um produto da Google. Aqui eles apresentam basicamente as principais funções que você pode fazer o uso com o Notebook LM, mas é interessante você saber que o notebook, além de ser uma inteligência artificial, ela é uma inteligência treinada para facilitar, dinamizar os estudos, qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de treinamento. Então, se você está estudando para a carreira jurídica, ele pode ser uma ferramenta excepcional. Mas é importante você conhecer, antes de mais nada, o layout, a tela dele, o que significa cada uma dos botões. Porque eu, quando comecei a trabalhar com ele, eu confesso que eu fiquei extremamente perdido. E na primeira tentativa desisti. Até que pesquisando, eu fui entendendo primeiro onde fica cada coisa, porque aí sim, só depois a coisa começou a deslanchar. Então, quando você estiver nessa tela, tem esse botão aqui na parte inferior escrito Criar novo notebook. Imagine que que notebook é notebook literalmente, é como se você estivesse criando um caderno, né? Então, quando você cria um caderno, ele vai aparecer logo essa tela. Aparece uma tela atrás e aparece uma outra tela na frente. Eu vou tirar essa tela da frente para que vocês entendam o princípio do Notebook LM. Quando você pede para criar um notebook, aparece essa parte aqui chamada fontes. Se você está usando a versão gratuita, você pode ter até 50 fontes, tudo no mesmo notebook. Para que você tenha mais fontes, você pode usar a versão paga, você pode ter 300 fontes. Mas você vai perceber, à medida que eu vou explicando, que não é tão interessante você ter muitas fontes assim. A depender do conteúdo, da qualidade que você queira, às vezes uma fonte é mais que suficiente. E aí você cria diversos notebooks, um para cada tipo de fonte. Aqui você tem o chat, que é onde você pode adicionar seus prompts, né, e fazer interações. E aqui você tem recursos de áudio, né? E outros mais que vamos ver. Então, vista essa tela inicial, vamos clicar em adicionar fonte. Um erro que eu cometia logo no início, eu queria, por exemplo, carregar para a fonte alguma coisa e eu clicava e arrastava para aqui. Mas aí o que é que acontecia? Aparecia o PDF sendo aberto em uma das guias do seu navegador. Você não pode esquecer de clicar em adicionar. Clicou em adicionar, vai aparecer essa tela, e essa tela ela aceita alguns tipos de arquivos ou fontes diversas. Então eu vou usar aqui como, por exemplo, eu baixei do site do Supremo um caderno que fala sobre direito das mulheres. Existem algumas seções, né, bem interessantes no Supremo, fala sobre direito à igualdade racial, direito das pessoas LGBTs, direito dos indígenas. Matérias muito cobradas, né? Especialmente nas disciplinas de humanística. Então, eu peguei um desses arquivos, vou arrastar aqui direito das mulheres e vamos ver como ele procede. Olha só, ele acabou de identificar que trata, aqui ele traz um breve resumo dessa fonte, caderno do STF, Direito das Mulheres, e ele traz um breve resumo. Aqui, como eu falei, você pode ter 50, não é? Fontes diferentes.
A partir dessa fonte você pode criar uma nota, né? Uma nota explicativa, como você bem entender. Essa nota ela fica salva aqui de determinado conteúdo. Se você clica aqui resumo de áudio, ele vai gerar aquele áudio podcast que vocês conhecem no nosso canal. Só que você pode gerar esse áudio a partir daqui, clicando nesse botão, ou clicando aqui em gerar, tá? Eu sempre uso essa opção gerar porque todo podcast que eu faço uma personalização, mas aí depois eu oriento vocês como fazer isso. E você ainda pode criar mapa mental a partir das fontes que existem aqui. E aqui a gente é importante perceber que existem, toda inteligência artificial ela tem seus limites. E eu, depois de muitos testes, percebi que quando você trabalha com conteúdos densos, por exemplo, esse PDF aqui ele tem 109 páginas. É um conteúdo denso para esse tipo de inteligência artificial. Então, se você coloca muitas fontes de 250 páginas, 100 páginas, ele vai lhe responder, por exemplo, ao gerar um áudio ou gerar um mapa mental. Esse mapa mental já foi gerado. E aí o que acontece? Ele vai querer sempre lhe dar uma resposta, só que quanto mais fontes você tem, menor é a qualidade dessa resposta. Vamos ver o mapa mental que ele fez? Quando eu clico aqui, olha só, ele tem uma série de detalhamentos que ele colheu apenas observando essa fonte, né, de caderno do STF. E agora vamos mostrar como funciona a personalização de guias de estudo, antes de entrarmos propriamente nos podcasts. Quando você clica em guia de estudo, o objetivo desse guia é lhe orientar sobre o conteúdo a ser estudado. Eu clico aqui, ele está gerando esse guia de estudo. Como o conteúdo é de pouco mais de 100 páginas, ele não costuma demorar muito. Né? Você pode gerar perguntas, né? Já vou gerar também. Pode gerar um documento resumo e pode fazer uma linha do tempo sobre esse conteúdo. Olha quanta coisa a gente pode extrair. Vamos ver aqui sobre o guia que ele construiu para a gente. Esse guia de estudo ele fala sobre a jurisprudência do STF sobre o tema de mulheres. Ele gera algumas perguntas, né? E traz um gabarito de resposta. Aqui ao final ele traz sugestões de temas para redação baseado nesse resumo. Ele traz um glossário, né, de palavras-chave. E muita gente achando que ele só faz áudio, né? A gente pode ver aqui a linha do tempo. E aí a gente percebe como ele vem acompanhando a evolução jurisprudencial com relação ao direito das mulheres. Isso, gente, a gente pode criar para qualquer conteúdo, tá? Obviamente que ele vai interpretar. Isso economiza nosso tempo, por exemplo, de criar um prompt, né, para que ele pudesse dissecar esse tipo de coisa. Como ele é uma inteligência artificial vertical focada em estudo, ele já traz tudo isso para a gente. Temos aqui ainda o relatório detalhado, né, com a série de observações. Aqui já é o resumo que eu pedi para ele gerar. Aquelas 109 páginas viraram, talvez aqui, pouco mais de 3 páginas. Principais temas, né, centrais a serem abordados e explorados. Tudo isso não precisei fazer nenhum prompt. Ele já traz dentro dessas 4 ferramentas. E agora vamos passar, né, visto esses detalhes de como pode contribuir para o nosso estudo, a gente avança para a geração de podcast. Toda fonte que você coloca aqui, e você clicar em gerar, ele vai gerar automaticamente esse podcast sem nenhuma necessidade de prompt específico. Ele simplesmente vai gerar em cima do que ele tem de aprendizado. Mas é muito importante você clicar aqui em personalizar para que você possa dar um foco maior ao que você quer que ele fale. Por exemplo, eu subi o PDF aqui, Direito das Mulheres. A gente vai aqui, deixa eu ver se ele tem índice. Aqui. Imagine que você quer dar um destaque, né, a essas duas ADINs, a de 3510 e a DIN 4424, tá? Então eu vou pegar essas duas aqui e vou dizer para ele:
Fale apenas sobre as ADIs 30, 3510 e 35, 4424, ok? Eu estou limitando que ele faça isso. E por que isso é importante? Nós não temos controle sobre o tempo que o podcast ele vai gerar, o tempo que o podcast vai ter. Normalmente, eu já gerei mais de 270 podcasts. Ele tem um tempo de mais ou menos de 6 a 8 minutos. Isso é a média. E como a gente não tem esse controle, é importante você ter essa sensibilidade e se perguntar: o que é que eu posso encaixar, que eu posso entender ele explicando para mim em até 6 minutos, 7 minutos. E isso é muito importante e relevante. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer os podcasts da, do STJ, eu queria criar um podcast que ele varresse 100% do informativo. Mas eu tinha esse limitador. Ele só construía o quê? A cada 6 e 7 minutos, no máximo 8. Tive momentos excepcionais dele construir em 12 minutos, 13 minutos. Mas isso é raro e eu não tenho esse controle. Então eu estabeleci uma média, né, a depender do julgado, e aí vai o nosso sentimento de conhecedor da disciplina. Você pede para que ele fale, divide em blocos o conteúdo que você quer gerar. Ele pode gerar 5 julgados, 6 julgados, no máximo eu já coloquei 7 julgados. Isso quando os julgados eram muito curtos, né, diretos, como súmulas, por exemplo. Então isso facilita, né, o aprendizado, e quando você clica em gerar, ele vai gerar esse personalizado. Vamos ver o resultado que vai sair. Enquanto eu estava gravando aqui, eu deixei ele processando. Esse processamento gera de 3 a 5, 6 minutos. Tá? Eu vou voltar aqui para uma geração de áudio que eu já tinha feito, em cima do mesmo caderno, e ele falou o seguinte: Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material bem você pode aumentar a interessante: velocidade. os Cadernos de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Exato. E o foco hoje, né? Direitos das mulheres. Isso. O objetivo desses cadernos é bem legal: organizar e divulgar decisões importantes do STF que protegem grupos Eu não expliquei nada disso para eles. vulneráveis. E tem uma conexão forte que eles destacam com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bem relevante. Sim. E essa publicação ela faz parte. Então aqui vocês observam que ele começou a resumir, começou a dissecar o conteúdo daquele PDF. Imaginando, assim que ele terminar essa geração dessa gravação, eu vou depois voltar, você faz uma validação imaginando que ele está ok. Você necessariamente vai ser obrigado, né, a baixar esse arquivo, tá? Você baixa esse arquivo, ele baixou o arquivo aqui com o nome do caderno, perfeito? E depois você vai ter que excluir esse arquivo. Por quê? Porque ele, para cada caderno, né, que aqui é o notebook, ele só aceita manter uma gravação aqui. Então, se você faz uma gravação e não exclui, você não consegue fazer outra sobre a mesma fonte, percebe? E, Paulo, eu não tenho dinheiro, eu quero usar a versão gratuita. Posso usar? Pode. Normalmente, o Google permite você gerar por dia, né, uma média de 5 a 6 podcasts, tá? Na versão gratuita. E se você paga, você pode chegar até 5 vezes mais essa quantidade de podcasts. Como eu precisei gerar muitos podcasts para os meus estudos e depois acabei gerando um canal porque eu comecei a ficar com tanto material, e para mim seria muito mais útil organizar tudo num lugar só. E o YouTube se transformou num lugar perfeito para isso, né? Além do mais, a gente conseguiu compartilhar com quem precisa, certo? Então, isso aqui foi um vídeo bem básico que eu fiz para tentar mostrar a vocês como funciona. Eu vou dar uma pausa aqui só para a gente ver o resultado, como ficou daquela gravação
em que eu foquei especificamente nessas duas ADINs, 3510 e 4424. Voltamos aqui, né, para ver o resultado da gravação daquela mais específica que eu dei um direcionamento. Né? Observe, como eu falei, a gente não tem controle sobre o tempo, né, desse podcast. Então, no primeiro que eu fiz, fez um podcast de 7 minutos e 11 segundos. No segundo, em que eu pedi para gerar apenas com aquelas duas ADINs, ele fez 5 minutos e 44 segundos. Obviamente que se ele fez corretamente, a qualidade do resumo na tratativa dessas duas ADINs é muito superior à qualidade do áudio, não é? Dessa primeira. Vamos ouvir? Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal, o STF. Elas tocam em pontos assim super delicados, pesquisa científica e também a proteção contra a violência doméstica. A gente está se baseando aqui no material que detalha a jurisprudência do STF sobre direitos das mulheres especificamente. Vamos olhar mais de perto a ADI 3510, que é sobre a Lei de Biossegurança e o uso de células tronco embrionárias. Isso. E também a ADI 4424, que definiu como funciona a ação penal nos casos de violência doméstica, lá na Lei Maria da Penha. Exato, duas decisões com muito impacto. Pois é, a ideia é entender o raciocínio do tribunal e... Perceberam? Ou seja, você dá um foco, você dá um direcionamento, mas obviamente é preciso, por exemplo, esse arquivo eu já baixei, vou excluir. É preciso, antes de clicar em gerar, clicar aqui em personalizar. Se você clica aqui, por exemplo, em resumo de áudio, ele vai começar a gerar. Simplesmente começa a gerar. Não permite que você personalize, né? Dando foco, dando direcionamento para o que você precisa. E isso daqui é crucial, né? Para um bom podcast. Algo que eu já ia esquecendo, você pode adicionar como fonte um script especial. Porque o que é que acontece? Um script é uma espécie de roteiro. Essa personalização aqui, essa caixa, ela tem uma limitação de até 500 caracteres. Né? Muito pouco. Né? Muito pouco. Então, você pode colocar aqui dentro um roteiro, um script do tipo: olha, eu quero que você comece o podcast com questionamentos. Eu quero que você comece gerando alguns resumos. Eu quero que você encerre falando determinada coisa. Então, esse tipo de coisa pode ser útil, né, para seus estudos, porque é uma forma de você forçar ele a fazer alguma coisa. Tem um problema que ainda não consegui tratar, mas acredito que as próximas versões vão tratar, é a pronúncia. Existem algumas palavras que você não consegue corrigir. Aí eu pensei, poxa, deixa eu colocar uma fonte de pronúncia. Eu criei, né, da minha cabeça uma fonte de pronúncia dizendo: amigo, quando você for falar, exemplo, STJ, não fala STJ. Vocês vão perceber no nosso podcast que vez ou outra ele fala STJ, né? Isso não tem lugar nenhum, é a pronúncia, porque isso nativamente o notebook LM ele foi criado e desenvolvido na língua americana, né? No inglês. Então tem algumas palavras que quando ele traz para o português a coisa não fica perfeita, né? Você vai ouvir várias vezes ele fala correto, mas tem momentos que ele escorrega. Às vezes ele troca sílaba tônica. Isso é raro de acontecer, mas acontece. Mas não se frustre por isso, né? É saber que existem essas limitações e seguir avançando com os estudos. Mais uma vez, obrigado por aqueles que ficaram aqui até agora. Espero que eu tenha contribuído, né, com o estudo de cada um de vocês. Forte abraço e fiquem com Deus.